Gente, é o seguinte, temos aqui uma questão sobre refração da luz, tá? Foi um conteúdo que a gente estudou no início agora do primeiro bimestre, né? E aí com essa parada, tá? Talvez vocês tenham esquecido já um pouco o importante, a parte mais importante, o que é uma refração, certo? O que é a refração da luz. Não sei se vocês lembram, mas eu iniciei o assunto de refração da luz explicando como é que um índio, tá? Como é que um índio que não tem um conhecimento nenhum de física, quando ele tá pescando, como é que ele consegue mirar na posição correta em que se encontra o peixe. Isso aí é devido à refração da luz e hoje a gente vai entender, ou melhor, revisar esse conteúdo com mais calma. Eu tratei aqui de colocar uma questão do Enem, tá? Não é uma questão recente, mas é uma questão clássica, tá? Bem interessante, muito comum de aparecer, que foi aplicada no Enem de 2012 e depois eu vou fazer uma explanação melhor utilizando aí o simulador PhET, tá? Um simulador PhET que está disponível na internet, gratuito, você não precisa nem baixar nada, basta clicar lá, você já assiste as simulações online, ok? Então vamos acompanhar a primeira parte, eu vou explicar a questão, vou ler a questão, vou dizer qual a questão correta, qual a alternativa correta, e depois a gente vai para uma explanação melhor, uma fixação melhor disso aqui, ok? Então vamos lá. A questão fala assim: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo. Então, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe, tá? Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, então a letra A fala o seguinte: os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Nota, a água é um meio homogêneo. A gente aprendeu que a luz sempre se propaga em linha reta em meios homogêneos. Então não pode ser a letra A. A letra B fala o quê? Emitidos pelos olhos do índio, desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Essa letra B é uma verdadeira baixaria. Porque, pelo amor de Deus, emitidos pelos olhos do índio é como se estivesse saindo raios de luz do seu olho, tá? Isso não existe. Se isso acontecesse, a gente enxergaria no escuro. Não é a letra B. A letra C. Os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos. Não. Porque se os raios de luz são refletidos pela superfície da água, não tem como o índio enxergar o peixe, tá? Então não é também a letra C. Elimina também a letra C. Letra D, emitidos pelos olhos do índio, novamente, tá? Isso aqui é um absurdo, não existe raio de luz saindo do olho da pessoa. Então, ó, por eliminação, eliminamos a B, C e D, ficou a letra E, que seria refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Então, na verdade, está falando que isso acontece, tá? O índio consegue fisgar o peixe numa posição que ele fala abaixo, tá? Porque o peixe, os raios de luz que saem do peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Vamos entender isso aqui melhor da seguinte maneira. Deixa eu tirar aqui o PowerPoint. Deixa eu descartar. Vamos colocar aqui na web. E eu venho aqui, ó, no PhET, tá? PhET Colorado Edu é um simulador. Que aí você vai ter simulações tanto de física como química, quanto de biologia. E aqui a gente tem desvio da luz. Nota, o que acontece aqui, pessoal? Aqui a gente vai ter uma fonte de luz, tá? Aqui a gente vai ter uma fonte de luz. Vou apresentar primeiro o que vocês têm aqui. Uma fonte de luz. Aqui a gente tem dois meios, ó. Meio material, o ar, temos o ar, e temos a água. Nota, o ar, o índice de refração do ar vale 1. O índice de refração da água vale 1,33. Beleza, né? Até eu pedi para vocês lembrarem que o índice do ar sempre vai ser 1. Se é um índice que você tem que lembrar sempre, é o do ar que vale 1. Quando eu clico aqui em cima, ó, o que foi que aconteceu? A luz está passando do meio A para a água. Se isso aqui fosse tudo ar, ó, A e ar também, o que acontece? Se a luz está vindo do ar e vai passar para o ar, ela não sofre nenhum desvio,
Por quê? Porque ela está passando de um meio para outro, no qual esses dois meios são iguais, é tudo A. Então não existe desvio, certo? A luz não muda a sua direção. Se ela está saindo do A, ou melhor, se ela estiver saindo aqui da água e está indo também para a água, ó, da água para a água, também não acontece nada, a luz se propaga em linha reta, certo? Porém, vocês já perceberam que toda vez que os meios são diferentes, não iguais, a luz ela sempre vai sofrer um desvio. Então, novamente, deixa eu tirar aqui. Se aqui for A e se aqui for água, o que é que vai acontecer? O raio de luz, ó, ao passar do A para a água, vai sofrer um desvio. Lembrando aí da questão, a gente lembra que o índio, né, é como se fosse essa fonte de luz, o índio aqui está do lado de fora, certo? O índio está do lado de fora. E o peixe está na água. Então, na verdade, imaginem que está vindo um raio de luz saindo aqui do peixinho e está indo aqui na direção do olho do indígena, certo? Já eu volto para isso aqui melhor, mas vamos entender aqui novamente direito. A luz, então, vem do ar, passou para a água e se aproximou da normal, certo? Mas por que ela se aproxima da normal? Se eu coloco aqui, em vez de um raio de luz, eu coloco uma frente de onda, para a gente entender melhor, vocês estão vendo que quando a luz vem saindo do ar e entra na água, ela diminui a sua velocidade, ó. Ela está mais lenta. É como se ela tivesse sido freada. Imagina aí uma bolinha saindo de um plano liso entrando num plano rugoso. Ela diminui a velocidade. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com a água. Desculpa, com a luz. A luz está saindo do ar, certo? É uma luz flamenguista, né? Vermelha e preta. A luz está saindo aqui do ar e vai entrando aqui na água. Quando ela chega aqui, essa mudança de meio faz com que ela diminua a velocidade. Ao diminuir a sua velocidade, o que é que vai acontecer? Ela se aproxima da normal. Colocando aqui de novo o raio, dá até para a gente medir aqui, ó, esse ângulo aqui. Ó, tem um ângulo aqui, porque eu não consigo escrever aqui, tá, pessoal? No FET, eu não consigo escrever aqui. Mas aqui tem um ângulo que a gente viu na aula, que é o ângulo de incidência. E esse ângulo aqui é o ângulo de refração. Se eu quiser colocar aqui o transferidor para medir esse ângulo, eu venho aqui, ó, coloco, deixa eu ver aqui, acho que ficou numa posição legal. É, mais ou menos, né? E aqui o que acontece, ó, deixa eu colocar num ângulo, vou botar aqui 50 graus, ó, 50 graus. Então esse ângulo aqui vale 50 graus e esse ângulo aqui é 35, aproximadamente 35 graus, tá? Então você tem aqui um ângulo, é o ângulo de incidência, e esse ângulo aqui é o ângulo de refração. Ah, rapaz, aqui dá pra ver, ó, tem a ferramenta, dá pra gente ver melhor o ângulo, ó, pessoal. Coloca aqui ângulo, ó, tem a luz aqui, ó, o ângulo aqui tá como 45, né, ó, 45 é o ângulo de incidência, 28,1 é o ângulo de refração, né, só para vocês verem novamente, como a luz está vindo de um meio, que é o A, no qual esse meio é um meio menos refringente, aí isso aí já vai entrar na segunda lei de Snell, não quero entrar nessa partezinha agora, tá? Mas quando a luz está vindo de um meio menos refringente, estudamos isso, e está passando para um meio mais refringente, ela se aproxima da reta normal. Então sempre que a luz está mudando de meio, ela está mudando a sua direção de propagação e geralmente está mudando a sua velocidade. Ó. Se eu mudar aqui se eu for mudando aqui esses ângulos, ó, se eu for mudando esses ângulos, se eu mudo o ângulo de incidência, ó, quanto mais eu aumento esse ângulo aqui de incidência, eu aumento do outro lado o ângulo de refração. E esse raio de luz aqui, que é o raio refletido, ele sempre vai formar o mesmo ângulo com o ângulo de incidência, obedecendo aí a primeira lei da reflexão. Se eu for mudando também o índice, né, ó, aqui estava vidro, né? Se eu voltar aqui para água, ó, vai mudando também, tá? Porque que vai, ó, se aqui eu tava em vidro, tava no vidro, índice de refração do vidro aproximadamente 1,5. Se eu for passar aqui para o índice de refração da água, que vale 1,33, como o índice é menor, aumenta o ângulo e a luz aqui se propaga um pouco mais rápida. Só que essa relação matemática que envolve ângulos, tá? Envolve ângulos e velocidade, isso aí puxa mais para a lei de Snell-Descartes. Não é objetivo agora, não tô comentando sobre a segunda lei de Snell, tá? Estou só analisando aqui com vocês
que existe uma relação entre os ângulos e os índices, que é a segunda lei de Snell-Descartes, e entendendo o porquê que a luz sempre vai mudar a sua direção, porque se ela está passando para meios diferentes, consequentemente a velocidade dela será diferente, causando aí esse desvio. Beleza? Tá, mas e a ideia do peixe? Nota, o peixe ele está na água, né, pessoal? O peixe ele está na água, então na verdade é o raio de luz que está saindo da água, e está indo na direção do indígena. Então veja bem, deixa eu voltar aqui para o meu slide. Voltar aqui para o slide. Nota, o que é que está acontecendo? Vou fazer o desenho aqui. A gente viu agora mesmo, né? Que se você tem aqui, se você tem aqui um meio, né, ó, de separação, você tem aqui o ar e você tem aqui a água. Isso aqui eu já tinha explicado para vocês. E aqui está vamos dizer que aqui estaria o peixinho, ó. O peixe está aqui. Então a luz sai do peixe, ó, sai um raio de luz aqui do peixe. Eu desenho a reta normal e o raio de luz, ele faz o que, ó? Nesse caso ele vai se afastar da reta normal, certo? Quando a luz vem da água para o ar, ela se afasta da reta normal. Aqui está o olho do peixe. Aqui o olho do peixe, aqui está o olho do índio. Aqui está o olho do índio. Só que para o índio não vê a luz sofrendo esse desvio. Para o índio, a luz está vindo em linha reta. Então, é como se o peixe tivesse aqui. Para ele, ó, a imagem do peixe é essa. Aqui é a imagem do peixe. Para o índio, tá? O índio vê essa imagem aqui. Porém, por experiência própria, ele não mira o seu arpão nessa imagem. Ele mira o arpão aqui, ó, onde está realmente o peixe, numa posição, como a questão fala, abaixo da imagem que ele enxerga. E isso acontece por quê? Porque a luz, ao passar de um meio, que seria água, para o ar, ela sofre uma mudança de velocidade, e essa mudança de velocidade é acompanhada quase sempre de um desvio. Esse ângulo aqui é o θr, certo? Esse ângulo aqui é o θ de incidência. Lembrando que existe uma relação entre os ângulos, né, e os índices dos meios, que é a lei de Snell, que diz que N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, e esse N é o índice de refração dividido pela velocidade da luz no meio, certo? Mas aqui a gente nem precisou usar a matemática, mas eu queria abordar mais com vocês essa partezinha aqui, utilizando lá o simulador PhET, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Vão resolvendo as questões que foram postadas para vocês, tá? Qualquer dúvida a gente desenvolve aí outra aula, outro videozinho aí mais básico para vocês entenderem melhor a resolução da questão. Valeu, é isso, aquele abraço.